Hoje vamos receber um artista que tem mais de 60 anos dedicados à música, ao teatro e à cultura popular. Uma trajetória que começou lá nos tempos da Jovem Guarda e se estende até hoje, tocando corações e falando sobre fé, amor, família e temas do dia a dia. O nosso convidado já passou por palcos, programas de TVs, rádios e até festas populares em Santa Catarina. E hoje, é claro, além de conversar com a gente, vai ter música ao vivo aqui no programa. Seja muito bem-vindo, Rogério Blum. Obrigado, muito obrigado. Ao vivo e a cores, né? A música tem que ser ao vivo e a cores. É uma satisfação muito grande poder estar falando com vocês, marcando um pouco, falando um pouco da nossa trajetória, que você falou mais de 60 anos, e quem é de Florianópolis, que eu estou vendo alguns florianopolitanos aqui na produção, a primeira vez que eu cantei na rádio, foi na rádio Anita Garibaldi, na João Pinto, e os meus amigos, que eram do Florianópolis, eles faziam assim do outro lado da tela que estava bom, se não caía eu e violão e tudo. E Rogério, como é que você se descobriu como artista? Teve um momento da sua vida? Na realidade, eu sempre comento que tudo vem do poeta juventino, que eu vou cantar a canção já já, que era um gaiteiro na região de São Joaquim, Lages, Urubici, e naquela época não tinha gaiteiro, não tinha músico. E ele tocava em todas as festas. Então, nesse momento, ele tocava a vida inteira e eu ia para os bailes, dançava e peguei gosto pela música. E no interior, a gente só tinha rádio, né? E aí eu aprendi as músicas com muita facilidade e a minha tia me emprestava, deixava eu pegar o violão, porque era muito pequeno, escondido. E aí eu comecei a aprender a tocar violão e a cantar. E eles deixavam eu cantar porque eu sabia a letra, eles não sabiam. Então, e aí depois eu cantava no interior, né? Nos amigos, nas festinhas à tarde, que chamava de domingueira, né? E quando cheguei em Floripa, aí eu conheci o cinema e a televisão. Daí foi outro encantamento. E conforme eu te falei, daí eu cantei a primeira vez na rádio Anita Garibaldi, depois foi Rádio Diário da Manhã, Rádio Guarujá. Não vou contar o nome de todos, porque senão nós teríamos um dia inteiro para falar daquelas pessoas que abriram as portas para o Rogério Blum cantar. E cantava nos bailinhos, cantava nas festas. Você falou de Jovem Guarda. Pois é. Eu venho da música regional, Teixeirinha, do nosso maior ídolo catarinense, que as pessoas não sabem, muita gente não sabe, mas respeitado no Brasil e no exterior, que chama-se Pedro Raimundo, que nasceu em Maruí de Laguna, e tem a música mais famosa dele, cantada, que se chama Adeus Mariana, uma das músicas mais regravadas. E também dos artistas sertanejos de São Paulo. E aí, quando cheguei aqui, eu começava a cantar essas músicas e uns amigos, que eu morava em Barreiros, depois no Estreito, e aí as pessoas começaram a pedir para cantar a música da Jovem Guarda, por isso que ele fala. Aí eu comecei a cantar a música do Roberto Carlos, música do Jair Adriane, do Vanderlei Cardoso, o Renato e seus Boquep, que era meu ídolo, depois se tornou meu amigo, entre outros. Então aí... Por isso que o meu trabalho até hoje é diversificado, é eclético. Eu canto desde a música sertaneja, a música popular brasileira e as minhas canções que estão nesse nível. Ela não chega... Mas canto a música gauchesca também, porque nós somos do Sul. E nesses 60 anos, né, você falou de várias referências aí na música. O seu estilo musical, a sua maturidade como artista foi mudando ao longo desses 60 anos? Na realidade, eu sigo o tradicional, porque a música brasileira é uma das músicas mais representativas no mundo. E hoje nós estamos nos perdendo, copiando o que vem lá de fora. Então, hoje, eu me emociono ouvindo rádio, que eu vivo no rádio, hoje, à distância, é claro. Entendeu? Eu me emociono ouvindo música de 60, 70, 80 anos atrás, que estão tocando e sendo solicitada, pedindo pelos ouvintes essas músicas.
E a música brasileira, porque você falou da Jovem Guarda, quem conhece um pouco da Jovem Guarda, que na época foi um pouco combatido, hoje diz que beleza que era aquela época. Maravilhosa, a época do Jovem Guarda foi uma época maravilhosa. Riquíssima, né? Exatamente. E você imaginava, lá no começo da carreira, que chegaria aí aos 60 anos de história na música? Pois é, primeiro tenho 78 anos. Mas eu poderia mostrar o Poeta Juventino. Fica à vontade, porque com essa certeza. canção, o Poeta Juventino, porque a música, praticamente uma das mais importantes, ou a mais importante da minha carreira, porque ela fala de uma região, e ela fala da terra. E isso foi, por muitos anos, e é até hoje, solicitada essa canção. Foi um poeta sem escrever uma linha. Era um artista com sua gaita na mão, tocando baile, festas quando era chamado. Quase um século, alegrando uma região. São Joaquim, Lages e Urubici, Rio Rufino, Urupema e Bom Retiro, Bocaina do Sul, Petrolândia e Canoas. Nestes rincões o tio Jovem era conhecido. Ah, que lindo, trazendo um pouco também aí da nossa região, né, do sul do Brasil para dentro da música. Exatamente, a gente fala de uma região e por isso eu às vezes me emociono muito, porque essa canção é do primeiro disco. E eu tenho músicas do primeiro disco que são solicitadas. Eu tenho uma música chamada Aluga-se um Coração, que eu fiz muitas músicas em ônibus, né? Está no ônibus ali sozinho, de repente. E eu morava em São José dos Campos, já estava fazendo novelas, que eu vou chegar lá. E aí, na TV Globo, lá no Rio, eu tinha um terreno que eu tinha comprado em Jacareí. Então eu peguei o ônibus e passou, numa baixada, o ônibus parou no acostamento, passou um caminhão escrito Aluga-se quarto. Eu digo, olha, dá para fazer uma música, mas quarto, daí você já parece que fica uma coisa assim, duplo sentido. E eu não sou muito nessa de gravar ou compor qualquer coisa de duplo sentido. Digo, aluga-se um coração. Quando eu cheguei em casa, a música e a letra estavam prontas. E até hoje toca muito. Foi a primeira música que eu gravei. Fala um pouquinho sobre os seus discos, né? Você falou das gravações, a gente tem aqui um pouco da sua discografia. Queria entender um pouquinho aqui. Esse daqui é o mais recente, né? É o mais recente. Rogério Blum, São José da Terra Firme. Eu só queria fazer um pedido a você, se for possível. Claro. Só queria falar um pouquinho nesse momento, antes de chegar à música. Porque a trajetória, conforme eu falei, que eu quando comecei a cantar nas rádios aqui, eu não tive a oportunidade de estudar muito. E o que aconteceu? Eu conheci o cinema e a televisão e me apaixonei. E eu lia todas as revistas que apareciam na minha frente. E estava lá, seja ator de teatro, cinema e televisão. Eu digo, olha aí. Aquilo muito bonito, os panfletos, escrevi, me mandaram. E eu comecei a estudar, vinham os formulários lá. Aí eu comecei a cantar em circo e trabalhar no circo. E aí eu comecei a fazer teatro no Álvaro de Carvalho, com vários diretores, autores, Marco Aurélio, é uma turma, Zanzibar, o Palvin, como é que é agora? Daqui a pouco eu lembro do nome dele. Aí eu, quando vi que não tinha espaço aqui, porque eu ia para a Rádio Guarujá chamar as pessoas para ir para o teatro, eu tenho fotos disso. E aí eu cantei no Teatro Álvaro de Carvalho, então as coisas já foram acontecendo, só que eu não tinha espaço. Santa Catarina, eu estava para fazer alguma coisa, aí eu fui em 67, aos 20 anos, completei 20 anos, tirei um salvo-conduto, que para viajar naquela época você tinha que tirar um salvo-conduto para dizer que você era a pessoa honesta. Aí fui para São Paulo, cheguei em 67, 8 de outubro de 67 em São Paulo, e aí
Lá eu fui tentar cantar na noite. Fiz o primeiro filme com Dedé Santana, em São Paulo, Deu a Louca no Cangaço, que nessa hora meu nome aparece lá nos cartazes como Sebastião Rogério, porque ainda não era o Rogério Blum. E aí eu cantava e atuava. E meu amigo, eu queria colocar Rogério alguma coisa, ele achou Rogério Blum, que é meu saudoso amigo Paulo Kiko, meu parceiro em várias músicas. E eu fui para Valinhos, porque eu sempre, outra coisa, você sempre tem que trabalhar, a menos que você é filho de papai, senão você tem que trabalhar paralelamente a carreira. A carreira artística não é fácil, não, né? Não é, De até se firmar hoje, e viver até hoje viver ela dela, não né? é fácil. E aí eu fiquei em Valinhos, de Valinhos fui para São José dos Campos. Em 74 eu fiz a novela Fogo sobre Terra, foi a primeira novela, fiz a novela, não é uma participação. E em seguida Maria Maria, Vejo a Lua no Céu, em 75 com a mesma Sônia Braga que eu tinha feito Fogo sobre Terra, fiz a novela Gabriela. Em 76, eu estou falando das novelas diretos, em 76 fiz Estúpido Cupido, a mais importante foi em 79 e 80, que foi Cabocla. Essa Cabocla eu fiz também do início ao fim, em seguida fiz Terras do Sem Fim, e 3 programas com Chico Anísio, participações, daí sim, daí participação. 3 Bem Amados, e minha mãe ficava muito triste, porque cada vez que eu fazia o Bem Amado, eu ia preso. E ela dizia, meu filho, mamãe, não tem nada a ver. Eu até gostava, né? Porque às vezes o Camburão não vinha para me levar, aí eu gravava outro dia, ganhava outro cachê, né? Porque aí é uma novela de época, que era, aliás, a série, né? E aí fiz esses programas todos, também fiz muitos programas de sequência na TV Educativa do Rio de Janeiro, Rede Manchete, porque eu fiz 3 fotonovelas, tudo isso vai sair, se Deus quiser, no meu livro. E fiz outros, tenho 10 filmes longa-metragem, participações pequenas, mas tenho. Bom, então sua carreira artística começou na música, migrou para o teatro, teve uma carreira consolidada aí como ator, e aí voltou para a música, né? São artes que se complementam também, exatamente. Né? E partindo para sua carreira musical, né? Então, em 84 ou 85 você gravou a primeira música? Eu parei com a televisão em 84 e no início de 85 começamos a gravar, aliás, gravamos a música Aluga-se um Coração, eu e mais 11, que se chama Geração 85. E aí essa minha música eu comecei pelo ator, as pessoas me conheciam, porque eu fiz uns comerciais de TV no Rio de Janeiro que passavam em todos os canais toda hora. Você saía era lá. E aí eu fiz a música, eu cantava nesse comercial e outros que eu participei. E aí as pessoas diziam, aliás, uma coisa importante lembrar, um dos primeiros programas que eu fiz de televisão, participação como esse aqui, só que era mais musical. E a apresentadora, uma pessoa famosa e muito especial, ela e uma outra que também fez isso comigo, chama Elô Pinheiro, a garota de Ipanema. Devo um grande favor, uma grande alegria, porque ela era uma pessoa que sempre me ajudou, que você sempre me indicava os programas. Rogério, leva o Rogério. E essa apresentadora perguntou, Rogério, você vai fazer show quando? Porque você é uma pessoa conhecida. Não, eu quero fazer show quando as pessoas começarem a entender que eu sou cantor. Porque não adianta você ir logo no início, porque as pessoas acham que você era ator. Quando que foi essa virada? Quando você se posicionou como cantor? 85. 85. No final de 85, a música saiu, eu vim para Floripa. Me conta um pouquinho sobre a sua discografia, então. Esse daqui... Não, esse é o... É o mais recente. É o mais recente. Rogério Blum, São José da Terra Firme. Tem uma pegada um pouco mais voltada para fé, né? Também. E aí, esse daqui já está mais jovem aqui. Esse é o penúltimo. Esse é o penúltimo. Esse é o penúltimo, Floripa, Coração.
Eu vou cantar Floripa, se você me permitir. Por favor, toca pra gente. É só um pedacinho aqui, porque às vezes a gente quer... Céu azul, sol e mar, vou sair a passear, admirar esta maravilha, nossa capital, nossa ilha. Florianópolis, sinto uma paz real, ilha de Santa Catarina, panorama natural. Sul do Brasil, onde tudo me fascina, garotas à beira-mar, água azul tão cristalina, céu azul, sol e mar. Vou sair a passear, admirar esta maravilha, nossa capital, nossa ilha. Essa é minha e do Lando, saudoso Lando, um barriga verde, manezinho da ilha. Legal que as suas músicas têm essa força da identidade local, né? Exatamente. Várias delas você toca nisso. Eu tenho 6 músicas falando de Santa Catarina. Tem o Poeta Juventino, que eu cantei, Floripa, que cantei na Rede Vida, em televisão, em rede nacional, Barriga Verde, que ela é muito pouco executada aqui no meu estado, é mais executada lá fora, e agora São José da Terra Firme, que toca muito mais lá e não toca aqui. E agora estou com o projeto da Anita Garibaldi, Heroína de Dois Mundos, está em andamento, está faltando alguns ajustes de alguma coisa de patrocínio, espero que nós consigamos fazer isso, mas já está em andamento, para lançar ainda muito breve essa canção Anita Garibaldi, porque é a nossa maior heroína de Santa Catarina, do Brasil, porque ela é heroína de 2 mundos. E a gente tem aqui, esses 3 são mais antigos, né? Esse aqui é o primeiro? Não, qual é o primeiro? É esse aí. Esse aqui. É esse aí. Esse eu tinha saído da televisão nessa época, eu estava com essa imagem, desse aí. A primeira música gravada está aqui, então. Esse é o Longo Caminhar, e se você mudar, o último lá então, que é o segundo. Esse aqui. Esse é o segundo. Procura-se um amor, acho que eu andava meio apaixonada. O terceiro é Aos Amigos, que é uma canção do meu saudoso amigo Paulo Kiko. O quarto é esse aí, Floripa Coração, e o quinto é São José da Terra Firme. Esse daqui você lançou quando? Esse aí foi agora na pandemia. Foi o primeiro apoio que o Rogério teve pela Lei Aldir Blanc, e eu peguei esse dinheiro, fiz 3 videoclipes, fiz um show no Teatro Adolfo Melo em São José, como contrapartida. Hoje eu regravei uma música, quer dizer, eu regravei há algum tempo, mas nesse ano sai no final de janeiro, e se chama Paz na Cama. E eu só dou uma palhinha porque eu quero terminar, quando você falou de oração, eu quero terminar com a outra canção minha, que é Nossa Senhora Venho Pedir, que essa canção, só na Rede Vida eu já cantei 6 vezes. Em programas de televisão, Rio-São Paulo, mais umas 5 ou 6 vezes. E umas 10 ou 20 vezes já essa música foi. Então hoje ela tem mais de 20 mil visualizações em televisão, fora o rádio. E Dormir de Conchinha, que é uma música que hoje toca também pelo Brasil inteiro, em Portugal, nós temos várias rádios hoje. A Rádio Web hoje ela abriu um espaço muito grande, as lives abrem uma porta muito grande para a gente. Eu tenho trabalhado, graças a Deus, nesse sentido. Está faltando agora você voltar a fazer shows, porque nós ainda temos um grande problema que eu queria falar em Santa Catarina, nós damos valor ao que vem lá de fora, o que nós temos aqui. Então, uma reclamação, eu tenho 78 anos, se eu não fizer mais um show, para eu viver eu vou conseguir. Mas eu conheço muitos músicos que pararam de tocar, cantores que interromperam a carreira justamente porque não tem apoio.
E, Rogério, o que te motiva a continuar produzindo, escrevendo música? Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa muito religiosa e eu acredito que todos nós temos uma missão. O que eu fiz, o que eu estou fazendo, eu tenho entre 10 e 20 músicas ou mais que tocam pelo Brasil. De vez em quando eu me surpreendo, a pessoa está tocando uma música lá do início da carreira, eu digo, meu Deus do céu, entendeu? Mas eu não falei do Paz na Cama. O Paz na Cama hoje ela está com 126 mil visualizações no meu canal no YouTube. Então está uma coisa fabulosa, entendeu? Então, nunca eu cheguei a esse ponto. Dormir de Conchinha está com 15 mil, Nossa Senhora e outras. Então, é um momento, assim, de muita alegria. Toca pra gente, então. É um pedacinho dessa e depois quero terminar com Nossa Senhora. Quando alguém te perguntar por que voltei, não precisa a verdade esconder. Diga que voltei porque te amo, que voltei porque te quero, que sou louco por você. E se alguém insistir em perguntar por que foi que você me aceitou, diga que sem mim você não vive, depende a minha falta e depende desse amor. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. Aê! Rogério, próximos projetos, você já falou aí que tá vindo uma música nova, Anita Garibaldi, também citou o seu livro, que também vai sair daqui para frente. Conta um pouquinho dos próximos projetos. Bem, de momento, são esses os projetos, entende, que a gente tem que falar. A música, ela trabalha, ela começa a andar por ela própria. Só que você tem que incentivar. Ninguém vai colocar uma música e não falar. Se você lança um livro e não fala, ninguém sabe. Eu aprendi muito com o americano, que a gente tem de aprender. Eles vão fazer um filme, porque eu sou um cinéfilo até hoje, eu vejo filme toda noite, se eu puder. Ele vai fazer um filme, então estamos contratando a Alessandra para fazer o filme tal. A história de tal, o diretor está escolhendo, aí escolheu o ator, isso sem manchetes. E depois, antes deles começarem a filmar, vamos começar a filmagem. Terminamos o filme, em breve vai ser o lançamento. Você já está curioso para ver o filme? Agora, quando você faz um projeto que você não fala nada, você lança uma música, você não falou nada, você faz um filme, você não fala, lança. Quando você lança, você não sabe o que aconteceu. Eu estou falando da Anita Garibaldi, que já fizemos as fotos lá em Laguna para fazer, e quando eu falo do nome, as pessoas dizem, Rogério, manda a música. Mas não é aqui, é pelo Brasil. A Anita é conhecida no Brasil inteiro. Tem ruas Anita Garibaldi, lugares, cidades Anita Garibaldi. Então, esse é um projeto que eu acredito que não é para fazer sucesso, como essa música já fez, porque essa música é de um saudoso amigo lá do Rio de Janeiro, Edson Mello. Então, eu conheci a música sendo feita e o propósito. E a dupla gravou o Rael Romário, que o Rael é um dos compositores, mas quem fez sucesso realmente foi Leandro e Leonardo, venderam 2 milhões de cópias. E eu regravei, diferente do que eles gravaram, e hoje estou com essas, conforme eu te falei, com 126 mil visualizações. Quando chegou a 20, a gravadora estava feliz da vida. Quando chegou a 50, meu Deus, passou de 100, então nós estamos todos muito felizes. E os amigos que nos apoiam pelo Brasil inteiro. Eu hoje, graças a Deus, eu recebo
muita gente me mandando música e muita gente me chamando para entrevistas e também para mandar mensagem para a rádio, fazer essa chamadinha assim. Aqui é o cantor, compositor e ator Rogério Blum, eu também faço parte da rádio tal. Então, quer dizer, isso para nós é muito importante. Hoje mesmo recebi uma pessoa, aqui eu sou fulano de tal, da rádio tal, você podia, entendeu? Então, isso tem me dado muito gás. E agradeço sempre a Deus, a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Mãe Maria Santíssima, São José, né, que é o nosso padroeiro, né, a Santa Catarina. E a vida é assim, nós temos um compromisso. Feliz daquele que consegue fazer a sua trajetória, cumprir a sua missão. Não é aparecendo, porque tem muita gente mais simples que pode aparecer no mundo. Analfabetos, simples, casinha de taipa lá na serra, morando em lugar, mas tem um detalhe. Criar uma família educada, uma família trabalhadeira, uma família honesta, uma família que ninguém pode dizer nada. Eu sempre falo, porque se a pessoa tem essas qualidades, e eu coloco em todas as minhas letras que eu posso, Jesus, quero lhe agradecer, Nossa Senhora vem pedir, que é esse o certo atual, uma luz no meu caminho, vamos procurar Deus, e outras letras que eu tenho, falando de honestidade, de sinceridade e da família, porque a família é a base. Se você não tiver uma família, você vai ter muita dificuldade. Nós vivemos interagindo. Se você não tiver amigos, você está triste. Estamos acabando, Rogério. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Artista completo, compositor, ator, músico que exalta a identidade catarinense nas suas obras, com mais de 60 anos de história. Rogério, já que a gente tocou aqui nesse finzinho do nosso papo, na fé, na religião, acho que você preparou uma música para a gente encerrar o programa, né? Queria agradecer a sua companhia, a gente se vê no próximo programa, espero que vocês tenham curtido, conhecer um pouco a história riquíssima do Rogério Blum, e a gente acaba com música então, Rogério. Nossa Senhora veio pedir para que ela nos ilumine a nossa caminhada e Rogério Blum Oficial, lá no meu canal no YouTube. Se inscrevam, por favor, né? E se gostarem das músicas, compartilhem. Se não gostar, não fala nada para ninguém, por favor. E o Instagram é @Rogério_Blum. Facebook tá cheio, é página Rogério Blum. Essa é Nossa Senhora Venho Pedir. Nossa Senhora, venho pedir em oração para me acudir neste momento de aflição. Preciso ter sua proteção, misericórdia. Ó Mãe querida, tirai as dores da minha vida. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, me ilumine com sua luz. Me tire agora dessa aflição, vem aliviar o meu coração. Me tire agora dessa aflição, vem aliviar os nossos corações.